Você conhece a risperidona, esse antipsicótico usado no tratamento de esquizofrenia de crianças e adolescentes e até adultos dentro do espectro do autismo e também de quadros de agitação e de mania do transtorno afetivo bipolar. Então, se você quiser saber mais sobre esse antipsicótico, assista o vídeo até o final. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Labinas, eu sou médico psiquiatra e para você que está chegando a primeira vez nesse canal, esse é um canal que fala de psiquiatria, de saúde mental, dando informações sobre remédios, sobre tratamentos, sobre diagnósticos e como melhorar e como lidar com os transtornos mentais. Se você quiser saber mais sobre a risperidona, então vamos ver esse vídeo até o final e não esqueça já de curtir, de comentar e também se inscrever nos meus canais nas mídias sociais. No YouTube, no TikTok, no Facebook é @Instituto Labinas. Lá no Instagram tem o Dr. Guilherme Labinas, que é o meu perfil de médico, de psiquiatra e também o Instituto Labinas, que é aqui do nosso instituto, tá bom? Não esqueça de me seguir nessas mídias sociais. E vamos lá então falar um pouquinho sobre esse remédio, vamos aprofundar sobre como ele funciona, quais são os, por que ele é usado, onde ele pode ser usado, dosagens. Eu quero que vocês tenham uma aula sobre esse medicamento, tá? A risperidona, então, ela é um antipsicótico atípico, ou também podemos chamar de antipsicótico de segunda geração. Por que de segunda geração? Porque ele faz um bloqueio de dopamina, especialmente da dopamina em receptores D2, daqui a pouco eu explico sobre isso, o que dá um efeito antipsicótico potente e, ao mesmo tempo, ele faz o antagonismo de um receptor de serotonina, que é o 5-HT2A. Esse bloqueio faz uma liberação de dopamina numa outra região cerebral que diminui também os efeitos colaterais dos próprios antipsicóticos. Então, de modo geral, os antipsicóticos atípicos, esses mais novos, eles vêm justamente com isso, com potência, grande potência antipsicótica, ao mesmo tempo com menor risco de efeitos colaterais comparado com os antipsicóticos mais antigos, como o haloperidol ou a clorpromazina, por exemplo. Então, a risperidona por si só, ela tem esse funcionamento. Ela já bloqueia os receptores 5-HT2A, ela já bloqueia receptores de dopamina, mas ela também tem uma leve ação antihistamínica, uma leve ação anti-receptor alfa-1 e alfa-2, e isso faz o quê? Isso gera um pouquinho mais de sedação, diminuição da agitação, até uma leve queda de pressão em alguns momentos. Então, já entendendo um pouco dos efeitos colaterais do remédio, que é, por exemplo, a sedação, que eu explico também um pouco mais para frente. Então, nessa ação conjunta de receptor 5-HT2A, que diminui os efeitos colaterais, e de efeito antipsicótico por conta do receptor D2, é onde tem a sua ação clássica de melhora dos sintomas da esquizofrenia e transtorno bipolar. Pensando que a esquizofrenia, o transtorno bipolar, uma depressão psicótica, por exemplo, você tem uma elevação de dopamina, de D2, em regiões mesolímbicas, por exemplo, que é o que vão gerando os quadros psicóticos. E quando a risperidona ela se encaixa nesse receptor, ela diminui esse efeito da dopamina, melhorando os sintomas de alucinação, de delírio, de agitação psicomotora. Por isso é um remédio muito bem utilizado nesses quadros. Além disso, o que acontece? Quando você bloqueia muito a dopamina, você acaba tendo aumento de prolactina, sedação, efeitos extrapyramidais, tremor, parkinsonismo, às vezes até cialorreia, né? A pessoa começa a ter sair bastante líquido da boca, bastante hipersalivação e tudo mais. E aí quando você bloqueia o 5-HT2A, você diminui esses efeitos. Então um remédio muito bom nesse sentido. Não só a risperidona, como os outros, o aripiprazol, a olanzapina, o brexpiprazol, que também tem essa ação em bloqueio de 5-HT2A. Tá? Então o mecanismo de ação é basicamente dessa forma. E aí, legal. Então, sabendo disso, por que, onde ele é utilizado e como que eu faço esse manejo? O que acontece? A risperidona, quando ela vai em doses mais altas, ela tem um efeito psicótico, antipsicótico, quer dizer, típico. Então, quanto mais alta a dosagem, maior o efeito de bloqueio de dopamina, mais potente ele é como antipsicótico, entretanto, menor o efeito no bloqueio desse 5-HT2A, gerando, de certa forma, um pouquinho mais de efeitos colaterais. Então, quanto mais alto, mais potente é para a psicose, mas mais efeitos colaterais. Quanto mais baixa a dose, menos efeito antipsicótico ele tem, mas mais efeitos nesse bloqueio do 5-HT2A, gerando menos efeitos colaterais. Inclusive, quando você bloqueia esse 5-HT2A, ele tem até um efeito interessante como um antidepressivo ou um efeito até anti-TOC, né? Antitranstorno obsessivo compulsivo. Então, quais seriam as indicações? Doses mais altas do remédio, 6 mg para cima, por exemplo, tem uma ação antipsicótica para esquizofrenia muito boa, para transtorno afetivo bipolar muito boa, para uma depressão psicótica muito boa. Mas também doses baixas do remédio ajudam muito na síndrome de Tourette, nos tiques,
no transtorno obsessivo compulsivo refratário ao uso de antidepressivos, na depressão grave, refratária e resistente. Então, o perfil farmacológico varia. Se você quiser tratar uma depressão grave, persistente, de repente uma dose baixa da risperidona. Se você quiser tratar em doses antipsicóticas, uma esquizofrenia, transtorno bipolar, doses mais altas. Além disso, a risperidona ela tem uma ação muito boa para agressividade, sintomas comportamentais e agitação psicomotora dentro do espectro do autismo, inclusive validado para crianças e adolescentes menores que 18 anos. É um remédio que tem essa indicação e é possível ser utilizado nessa população. A risperidona, o aripiprazol, a lurazidona também pode ser usada em crianças de 12 anos, 14 anos. Então são remédios que podem ser usados num público mais novo. Então essas indicações são muito precisas e muito interessantes. Se você está com esquizofrenia tomando esses remédios, é uma boa indicação. Transtorno bipolar também, tá bom? Perfeito. Dito isso, como que funciona a questão dos efeitos colaterais? Por conta da dopamina e por conta da serotonina, desse antagonismo desses receptores, a risperidona ela tende a causar alguns efeitos chamados extrapiramidais. Lembrem desses efeitos extrapiramidais como se fosse um parkinsonismo. Um Parkinson. Então a pessoa tem tremor fino nas mãos, ela tem uma certa inquietação nas pernas, chamada de acatisia, ela tem uma rigidez, então o corpo dela fica meio rígido, as articulações parecem estar um pouco rígidas, ela pode ficar com as faces, o rosto levemente pouco expressivos, então diminui a expressividade do rosto. Além disso, ela também pode dar aumento da prolactina, que é a substância prolactin, então que propicia a produção de leite. Então quando você tem doses muito altas da risperidona, algumas pessoas elas começam a ter liberação de leite das mamas, então isso é uma coisa preocupante, aí precisa obviamente manejar, normalmente tirando a dose do remédio, diminuindo a dose do remédio ou trocando o remédio, isso melhora, mas a risperidona é um dos remédios que mais causa isso. Além disso, ela também pode causar ganho de peso e sedação. Às vezes até esse ganho de peso e sedação são usados ao favor. Às vezes a pessoa num transtorno bipolar tá sem comer, perdeu muito peso, ou na esquizofrenia também perde muito peso, a risperidona vem num bom sentido, porque ela faz a pessoa ganhar peso, aumentar apetite e às vezes gera sedação, especialmente numa pessoa que está agressiva, que está sem dormir. No autismo, por exemplo, às vezes a criança fica muito inquieta à noite, não consegue dormir, a risperidona vem nesse sentido. O risco obviamente, um ganho de peso excessivo, com aumento de colesterol e aumento também de glicemia, podendo levar ao diabetes. Então sempre tem que tomar cuidado no manejo desses efeitos colaterais que são muito importantes, o entendimento, tá bom? Bem, acredito que isso seja uma grande aula que eu te dei sobre a risperidona, falando sobre os seus efeitos colaterais, falando sobre os seus efeitos e suas indicações muito precisas, muito boas, e também como ele funciona. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, então comenta aqui, curte. Se você quiser saber de outro remédio psiquiátrico, também pode deixar. E não esqueça de se inscrever nos meus canais. No Instagram, Dr. Guilherme Labinas, e também tem o @Instituto Labinas, e nas demais mídias, @Instituto Labinas, tá bom? Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.